É, bom dia. É com muita alegria que a gente começa essa primeira mesa da Flip 2016, com essa mesa de 3 poetas. E a nossa alegria é, em primeiro lugar, claro, para celebrar a obra dessas meninas que estão muito presentes no cenário cultural brasileiro. Também para celebrar a nossa homenageada, Ana Cristina César, que, se tem essa obra tão concisa como a gente viu ali, também tem um imenso domínio de tudo que veio depois na poesia brasileira, né? Ontem a gente viu com o Armando Freitas Filho e o Walter Carvalho como que, mesmo com essa obra magrinha e concisa e toda ali tão pequenininha, ela estendeu os braços dela e aos teus pés em cima de todos nós. Eu acho que toda a poesia que se fez depois deve, pelo menos um pouquinho, a Ana Cristina. Então, começar essa mesa com poetas e homenageando a Ana Cristina é uma grande alegria. Além disso, que, é claro, é o nosso motivo principal, eu acho que a gente vive um momento de muitas tristezas para a luta das mulheres, para a existência da mulher em geral, que são questões que vão se colocando todos os dias, né? A extinção do Ministério das Mulheres e várias outras coisas que nos deixam preocupados com isso, mas eu acho que a presença das mulheres é uma ótima novidade na vida cultural, não só no cinema, na literatura e, sobretudo, na poesia, onde isso aparece de um jeito muito feliz. Então, é muito bom ter essa mesa aqui. Ela é um pouco continuação de uma mesa que a gente teve há 2 anos, com a Bruna Beber e Alice Santana e Ana Martins Marques. Então, assim, são mesas de mulheres fazendo poesia, todas um pouco herdeiras da Ana Cristina César, mas cada uma à sua maneira. Então, acho que vai ser uma boa conversa. Eu sou curiosa de perguntar muita coisa para vocês também. Eu vou apresentar brevemente as meninas e eu acho que elas têm mais a falar. Então, a Anita Costa Maluf, ela nasceu em São Paulo, onde ela mora, em 75. Ela é autora de 5 livros de poesia, que ela publica desde 2004. Os livros são Fundos para Dias de Chuva, Nessa Cidade Abaixo de Teus Olhos, Como se Caísse Devagar, Quando Não Estou por Perto e Caderno para Coisas Práticas, que é quase um poema, ler todos esses títulos juntos também, né? Além de poeta, a Anita é professora na pós-graduação da PUC de São Paulo, é crítica literária e tem uma pesquisa muito consistente sobre Ana Cristina César, que ela lê com vários outros autores também, que deram origem a 2 livros de crítica literária, o Territórios Dispersos e Poéticas da Imanência. A Anita também desenvolve um trabalho de performance com o músico Silvio Ferraz, que ela vai contar para a gente um pouco mais para frente também. E aqui na Flip, ela está lançando um livrinho da coleção Mega Mini, que são esses verdinhos, esses pequenininhos, que chama Ensaio para a Casa Vazia. E o caderno. E o caderno. O caderno para coisas práticas. Para coisas práticas, desculpa. A Laura Liuzzi nasceu no Rio de Janeiro em 85 e é uma carioca fundamental. Né? A Laura publicou 2 livros de poesia, um chamado Calcanhar e o outro chamado Desalinho, que recebeu um prêmio da Petrobras, né? Uhum. Ela é formada em cinema pela PUC e eu acho que o cinema é muito importante na poesia da Laura. E ela trabalhou durante muito tempo com o Eduardo Coutinho, fazendo assistência dele. E acho que isso também a gente vai conversar, que eu acho que é uma marca muito importante da Laura. Hoje ela trabalha no Instituto Moreira Salles, ela é o núcleo de vídeo do Instituto Moreira Salles. E, como curiosidade, a Laura morou no mesmo condomínio que a Ana Cristina César, na Residências Leonor, na Gávea. Então, ela tem uma ocupação espacial dali, da herança da Ana C. E aqui ela está lançando o livrinho Coisas. A Marília Garcia nasceu no Rio em 79. Ela, além de poeta e autora de 3 livros lindíssimos, 20 poemas para o seu Walkman
Engano Geográfico e um teste de resistores, que foi finalista do Prêmio Oceanos, né? O último. A Marília também pensa a poesia editorialmente. Assim, há muito tempo ela está no cenário cultural do país, pensando a edição de poesia. Então, ela foi do conselho da revista Inimigo Rumor, que é um dos acontecimentos mais importantes da poesia contemporânea. Ela é criadora, fundadora do Modo de Usar, que é um site uma revista virtual de poesia, e atualmente ela edita a Luna Park Edições, que é toda dedicada à poesia contemporânea. E aqui ela está lançando o livrinho Paris Não Tem Centro. Tudo isso a gente fala mais, se eu deixei alguma coisa. Bom, eu acho que a gente pode começar falando da Ana Cristina César. E, claro, eu pensei em começar falando isso, porque eu acho que vocês três têm uma ligação muito importante com ela. E eu pensei no começo em falar como vocês conheceram, como que isso apareceu na vida de vocês e tal. Mas quando eu li os livrinhos ontem, que eu cheguei e comprei os 3 livrinhos assim, é muito óbvio ver como vocês saíram dali. Então, claro, se vocês quiserem falar sobre isso, tudo bem. Mas o que eu acho muito bonito dessa herança da Ana Cristina César é como qualquer pessoa que lê esses 3 livrinhos, com um mínimo de atenção, vê como vocês são diferentes, como a poesia de cada uma é diferente, como é diferente a da Alice Santana, da Angélica Freitas, que são também herdeiras, né? Então, como você tem essa matriz comum, que é uma espécie de mãe que é a Ana C., e como deram filhas tão diferentes, assim, cada uma a seu modo, com as suas características muito marcantes, né? Eu acho que uma característica da poesia dessa geração é isso, assim, tem a humanidade, mas há as suas particularidades. Você começa, Anitta? Posso começar? Bom dia. Está dando para ouvir? Tá? A gente tem pouco retorno. Bom, eu vou começar só falando uma coisa acho que mais geral, assim, aí vocês veem se vocês concordam comigo, né? Eu sinto que a Ana Cristina César é mais do que a gente pensar em herdeiras, né? Você falou Angélica, ontem a gente estava falando de poetas mulheres, tem Angélica também, né? mais da minha geração, né, e tal. E, de fato, eu acho que a partir da década de 90, digamos, né, da geração que começa a vir depois da Ana Cristina, né, eu acho que a gente pode pensar na poesia dela como uma espécie de marco, né, como uma espécie de mudança não sei se mudança de paradigma, mas proposta de um novo paradigma, né, de uma nova concepção de poesia que aparece na poesia brasileira, entende? Então, é difícil que poetas hoje não tenham, assim como é difícil que não tenham passado pela poesia concreta, né? Mesmo que não sejam concretistas, digamos, né? Mas a poesia concreta faz parte do nosso repertório, né? É difícil que, por mais críticas que a gente tenha à poesia marginal da década de 70, que isso não tenha feito parte, de algum modo, desse caldeirão que faz parte do nosso contexto, digamos, né? Então, dentro desse caldeirão da década dos poetas, que começa a aparecer década de 70, 80, a Ana Cristina César, ela catalisa algumas coisas, algumas características que estão na poesia, enfim, europeia, ou, sei lá, norte-americana e tal, mas que aqui no Brasil parece que ela catalisou isso, né? Então, mais do que dizer, você é herdeiro, você é filho, ela é uma mãe, ou qualquer coisa assim, né? Que a gente tende a falar mais assim, né? Qual a sua influência, né? Mais do que isso, eu acho que ela catalisa mesmo uma determinada coisa que só ela fez, digamos, no Brasil, né? E ela acaba marcando, não só, talvez mais os poetas que começam a vir década de 90, 2000, né? E 2000 para frente, sabe? Como uma mudança mesmo, como uma nova proposta, né? Assim que eu encaro, pelo menos, essa ressonância da Ana Cristina César hoje na poesia brasileira, né? Acho que ela tem uma voz muito singular também, né?
Então, não sei se vocês concordam que, de repente, não é só uma questão pessoal de cada uma de nós, né? Mas acho que ela é importante nesse panorama maior, entende? Acho que ela trouxe muitos elementos novos, né, para o nosso contexto brasileiro. E você, Laura? Concordo, Anitta. Antes de responder, eu queria só cometer aqui um pequeno desvio, porque é uma mesa de poesia e eu acho que isso poderia faltar, mas eu não quero que falte. Eu vou ler um poema aqui que não é meu, não é das meninas e não é da Ana Cristina. Depois eu digo de quem é. Por quê? Por que não paro? Por que prossigo? Por que insisto? Por que lamento? Por que reclamo? Por que ajo? Por que me omito? Por que desabo? Por que levanto? Por que indago? Por que questiono? Por que respondo? Por que este infindável porquê? Acho que vocês devem ter notado que o poema é bem ruim. São versos que falta muita poesia. Ele é do nosso presidente interino, Michel Temer. Eu acho que a legitimidade dele como poeta é diretamente proporcional à legitimidade dele como presidente. Agora a gente fala de coisas boas, né? Bom, acho que a Ana Cristina realmente ela tem um papel fundamental na geração toda que se seguiu a geração dela, muito por esses diálogos com o que já estava sendo feito lá fora, e talvez ela não esteja sozinha, talvez ela seja mais lida do que as outras poetas da geração dela, que eu também conheço bem pouco, mas a Ana foi quem a gente leu mais, e ela tem uma coisa na poesia dela que é muito libertadora, porque essa apropriação de outros poemas ou a apropriação de falas cotidianas e a mistura, o cruzamento desses registros que às vezes são bastante eruditos com uma coisa absolutamente trivial, banal, isso para o leitor provoca. Você não sabe muito bem do que ela está falando, às vezes ela parece que está falando diretamente com você, e aí no verso seguinte ela já te afasta. Então, acho que às vezes você fica diretamente conectado a ela, e tem muito isso, né? Tem muitos leitores apaixonados, e você vai indo junto, e de repente parece que ela apaga a luz do poema e você fica meio perdido, porque ela insere um verso ali que quebra tudo, que quebra aquela continuidade. E eu acho que isso instiga muito, né? E é engraçado, porque eu acho que a geração que se seguiu, e aqui eu incluo vocês e a mim mesma, eu acho que a gente não fez isso. Embora digam que somos herdeiras, que a Ana abriu essa porta, de fato eu acho que abriu, mas eu acho que ela abriu e a gente escolheu outros caminhos, porque não é difícil reparar que a poesia contemporânea hoje é bastante narrativa, às vezes conta historinhas mesmo, a gente vai acompanhando. Eu falei historinha, parece que historinha é uma coisa ruim. Tem poemas maravilhosos e que são super narrativos. E os poemas da Ana, se você quiser entender o que está se passando ali, pode ser muito difícil. Aliás, é um erro frequente da leitura da Ana, querer encontrar a autora ali naqueles versos, e você quase sempre vai fracassar, porque ela tem os truques ali, ela engana. Então, acho que sim, ela abriu uma porta, e acho que a geração foi esperta de não tentar escrever como ela, porque seria um pastiche que nunca funcionaria. Então, eu acho que realmente é muito diferente, e é diferente entre si também, né? Eu acho que a gente tem modos de escrever semelhantes em alguns pontos e diferentes em outros. Marília? Bom dia. Acho que, em relação a essa questão da herança, né, retomando um pouco o que a Anitta estava falando, acho que
para tentar bagunçar um pouquinho e não pensar em algo tão linear ou, né, uma filiação ou uma influência. Tem uma imagem que eu gosto do biógrafo do Ezra Pound, que ele diz que o Pound era contemporâneo dos netos. E aí, o que quer dizer isso, né? Claro que no momento, na época, ele era contemporâneo dos seus contemporâneos, né? Como a Ana Cristina, né? Então a gente reconhece muitos elementos da geração, né, dos anos 70. Mas justamente as diferenças dela naquele momento são as coisas que a gente consegue ver hoje como elementos contemporâneos, assim, do que interessa para a gente, esse descentramento do eu, né, que você estava falando, que a princípio você começa a ler, identifica, né, e aí depois ela foge, escapa, né, o poema apaga a luz, você perde. Então, acho que tem muitos elementos e acho que falar dela e estar aqui, enfim, abrindo, né, o debate para falar da obra dela é muito também uma forma de pensar hoje no que interessa para a gente, né, quais são as questões assim, importantes e que são essas diferenças para a geração dela, né. E, para mim, assim, o que foi muito importante foi não só a leitura do A Teus Pés, né, que foi o único livro publicado em vida dela, como também a leitura de outras coisas da obra dela que foram publicadas póstumamente, né, desde os desenhos, os ensaios, que são ensaios onde ela toca também o literário, né, o poético e todas as outras coisas da obra dela que não são exatamente, né, o A Teus Pés, então os cadernos, os rascunhos, e ali você consegue ver mais ou menos um instrumental de como funcionava assim, o ateliê dela, né, e eu acho que muito mais essas ferramentas, eu não sei se vocês concordam, mas os procedimentos, a forma de ler, incorporar a tradição e conversar com aquilo, então ali você consegue ver ela trabalhando. Então, para mim, foi muito importante. Eu realmente acho que o que a gente faz é muito diferente, né? E a nossa geração também é muito diverso, né? Você lê um poeta, lê outro, eles são muito diferentes entre si, mas acho que, talvez, pensando nesse instrumental e nessa forma de construir os textos e de pensar a poesia, né? Porque era uma poeta que pensava muito assim o que ela estava fazendo. Então, talvez um pouco uma herança, se eu pudesse falar, seria nesse sentido, assim, e não tanto nos textos, que eu acho que é isso que a Laura falou, né? Faz sentido. Cada um incorpora ao seu modo, né? Ótimo. Eu queria que vocês lessem um pouco, se a gente fizesse uma primeira roda de leitura, porque acho que é importante sentir essa diferença, assim, né? Ter essa dimensão de como cada uma saiu pela porta para um lugar diferente. Uhum. Você começa a ler? Começo. Eu só queria... Posso complementar uma coisa? Pode, claro. Posso? É que enquanto vocês falavam, eu complementaria várias outras coisas. Mas uma das questões que a Laura colocou, ela falou das historinhas, né? Eu acho que... e acho que vocês tocaram em alguns procedimentos mesmo, né? Que tem a ver com isso que eu quis dizer, que ela trazia uma nova concepção e tal, né? Uhum. E novos elementos para a poesia que não estavam sendo tão, enfim, na nossa tradição tão colocados, né? E eu acho que uma das coisas muito importantes assim que ela trouxe para a gente foi justamente a questão da interrupção, a questão do corte, né? A questão de que, isso que você disse, né? Você está super localizado num verso e, de repente, ela te joga para um outro lugar que você fica meio... Então, assim, desde o início, quando eu comecei, acho que eu não falei isso, né? Quando eu comecei a ler Ana Cristina, o que me chamava a atenção é que eu não entendia nada, né? Então, acho que isso é interessante também, porque acho que aqui também tem várias pessoas que, de repente, estão se aproximando agora da obra da Ana Cristina, né? E ela causa, eu acho que um grande estranhamento. A gente olha ali e fica meio na vertigem, meio dessituado. E tem gente que abandona a leitura justamente por causa disso, né? Então, é um trabalho meio que na beirada do sentido e do não sentido, o não senso mesmo que ela traz, que é uma coisa muito rara, eu acho que mesmo hoje na nossa poesia, né? Mas acho que alguns poetas já começaram a incorporar um pouco isso, né? Mas o que faz a Ana Cristina uma poeta extremamente atual, radical, experimental, e falar de Ana Cristina não é falar só de Ana Cristina, mas é como se ela fosse um emblema, né, de uma poesia mais experimental, contemporânea, absolutamente contemporânea, né? Sim. E ainda por ser descoberta, né?
Então, acho que a gente tem que pensar nisso também, porque senão cai naquela coisa do mito Ana Cristina César e tal, que é o avesso também do que ela mesma defendia, né? Então, acho essa briga com a biografia, né? Com a questão do sujeito, era descentrar o sujeito. Então, são questões muito sofisticadas até que a gente tem que, né? Mas eu queria só chamar a atenção para a questão da interrupção e das historinhas, que eu acho que tem uma... Na Marília isso aparece bastante, essa questão da narrativa, né? Só que, se não me engano, acho que tem uma ressonância também com a minha poesia, né? Na ideia de uma... E também com a Ana Cristina César, mas cada uma fazendo isso de um modo, né? Que tem a ver com histórias que são interrompidas, sabe? Então, se você for buscar na Ana Cristina, na Marília, nos meus poemas, eu acho que na Laura são outras questões, né? A questão mais visual, a gente, né, vai falar disso. Mas eu acho que se for procurar que historinha está sendo contada aqui, né? Que enredo está aqui, você não vai encontrar. Você fica com uma certa frustração, sabe? Então, acho que eu sinto isso na da Marília também. Então, fica sempre pulsando uma espécie de enigma ali por trás, né? Então, acho que tem história na Ana Cristina, mas é toda interrompida, entendeu? Então, e se fosse para contar história, a gente escreveria romances, contos tradicionais, ou, né? Isso é uma questão bem atual, acho que estava... Enfim, está em outros autores, né? Eu vou ler um poema antigo que é do meu segundo livro, que é de 2007, e eu separei ele porque eu estava muito imersa na minha leitura da Ana Cristina, foi na minha época do doutorado, né, que eu fiz um trabalho sobre Ana Cristina no meu mestrado e no meu doutorado. E eu estava bastante imersa nela. E na questão vocês já devem ter visto, ouvido falar, né, que a Ana Cristina ela se valia muito dos gêneros da intimidade, da questão das cartas e dos diários, que inclusive era uma coisa meio geracional, né, não era só ela que fazia isso. E eu andei tentando escrever um pouco sobre essa questão das distâncias entre as pessoas e como que essas distâncias às vezes são irrecuperáveis e tal, enfim. Então esse é um poema mais imantado pela atmosfera da Ana Cristina. É ruim explicar poema, né? Mas enfim, desculpa. Eu vou ler um só. Algumas distâncias intransponíveis entre nós. Algumas distâncias, Clara. Algumas distâncias, falhas, algumas falhas, o fôlego, que tento transpor nessas linhas, recupero. Algumas distâncias com as quais te escrevo, deste bairro montanhoso e cinza ao amanhecer na cidade em construção. A constrição nesses intransponíveis versos entre nós, que transponho aqui, nesta cidade abaixo de teus olhos. Algumas entre nós tão intransponíveis distâncias, Clara. Tão intransponíveis distâncias, tantas falhas, que talvez nem falte resposta ou sobre, uma correspondência lacrada, alguns meses gestando mensagens ocultas. Sobre a mesa, meu envelope selado exibe teu endereço, teus terrenos, essa distância que nos separa, essa intransponível distância, Clara, essas estradas tão distantes e tardias entre nós. É isso. Obrigada. Laura? Eu vou ler um poema do meu segundo livro, de Zalinho. E agora, olhando para ele outra vez, eu percebi que esse eu escrevi muito influenciada pelo Jorge de Lima, que eu conheci porque li Ana Cristina, que ela tem aqueles poeminhas da pré-Jorge de Lima. E foi aí que eu comecei a ler. Chama Conjectura. 1. Dentro. Também os olhos, duas boias flutuando, silenciosamente fechados, sobre o murmúrio marinho e cores nos corais irreconhecíveis. O corpo também, corpo aberto no espaço, sem peso nem sombra, ilha sem prega, desliza porque é azul e não sabe o que é o azul. Também os cabelos esquecem o rosto, abandonam o barco e dançados absorvem o sol, para raios da luz de plânctons, noturna e faroleira. Também o pensamento vaga na ponta dos pés, pelo fundo do pensamento, com ímpeto oceânico, levanta a areia, discreto, inconsciente. 2. Fora.
Sem fim o mar encontra suas mesmas águas sempre diferentes. Cartografia de constante reinvenção, caleidoscópio total. Sem fim a casca da árvore, a árvore sem casca, os veios, a seiva, a selva, primitivo sistema nervoso. Espalha seus galhos como dendritos, oferece os dedos e os anéis. Sem fim a rocha vibra, estática, presciente dos peixes do ar, peixes dentro das gaivotas, que não estão assinalados, sem detecção maior que a merecida. Sem fim a língua, das bocas, mares e rios, reescrevem a volta na ilha, o retorno das águas à terra. Marília. Bom, eu vou ler um texto do Teste de Resistores, que foi um livro que tem 2 anos. É um poema adaptado, né, na verdade, de um poema aqui do Teste de Resistores. Fala um pouco, que é um longo poema, né? Os poemas do Teste de Resistores, eles são muito longos e eles também conversam entre si. Para cortar um trechinho, em geral, eu preciso fazer uma adaptação de vários momentos do livro, assim. Então, por isso que é uma... Eles contam historinhas, né? Não. Há um mês, recebi um e-mail da organização da Flip, perguntando qual o poema eu leria aqui hoje. Ainda faltava um mês para essa mesa, e eu não tinha ideia do que aconteceria. Assim, essa voz que fala aqui agora é de uma Marília de um mês atrás. É a minha voz falando a partir do passado. É a minha voz, mas sem controle. Há um mês eu não tinha ideia do que aconteceria. E eu pensei que se este mês seguisse o ritmo acelerado e catastrófico de 2016, tanta coisa já teria passado hoje que me dava medo imaginar. E eu fiquei me perguntando, com quem estou falando aqui hoje? E eu fiquei me perguntando, como fazer essas palavras escritas há um mês dizerem algo sobre estar aqui hoje? E eu não soube responder. Então eu fiquei pensando se hoje estaria chovendo ou fazendo sol. E se faria frio ou não. E se haveria uma poeira no ar. Eu sempre me surpreendo com a poeira que turva a vista. Não sei se vocês já viram. De repente, no meio do dia, uma poeira que se ergue, uma nuvem de poeira. Talvez a poeira vinda das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas. E eu fiquei pensando se estaria muito seco hoje ou não. E pensei que talvez a gente pudesse fazer silêncio e deixar a escuta aberta para ouvir. E eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse fazer silêncio. E, de repente, nesse silêncio, acontecer de ouvir algo por detrás dos ruídos das máquinas voadoras que cruzam o céu. Talvez em Paraty não desse para ouvir as máquinas, foi o que eu pensei. Mas eu me enganei, porque hoje, desde cedo, os helicópteros estão voando. Vocês estão ouvindo? Um som infernal, como estrelas caindo do céu em cima da cabeça. Desde cedo, o som está cada vez mais perto. Posso encostar a mão, me viro e vejo a sombra do rotor, em câmera lenta, rodando. Imaginem que isso aqui é um quadrado com drones volantes, ou uma cena congelada com um céu cheio de zeppelins, mas o som é um só. Barulho de máquinas voadoras. Barulho de máquinas voadoras pelo ar. Se a gente prestar atenção e fizer silêncio, pode ser que ouça alguma mensagem perdida no ar. Obrigada. Muito bom. Muito bom.
Eu queria agora fazer uma pergunta para cada, para a gente dar, porque eu acho que deu para sentir assim como a tal da herança, ela se dá de um jeito muito diferente em cada uma de vocês. Eu acho que tem várias coisas de identidade que dá para a gente continuar conversando, mas eu acho que eu queria fazer para cada uma assim. Anita, tem uma coisa muito presente que você acabou falando já na outra resposta, que é a questão do ensaio da Ana Cristina César, né? Que tem um modo de fazer e que tem esse interesse. E você tem uma pesquisa bastante consistente, já tem 2 livros sobre o ensaio. Por outro lado, a sua poesia tem algo de ensaio também, né? Tem um caminho de uma certa prosa, tem um jeito de fazer poesia, e você lendo fica muito claro isso, assim, né? Tem uma coisa sucessiva. Queria saber se você pensa nisso, assim, no ensaio como um caminho da poesia também. Eu penso mais na... Eu achei interessante quando a gente estava conversando e você falou da questão do ensaio, né? E eu achei que é bem pertinente esse jeito de ver, assim. Para mim, sempre foi, desde o início, importante, né? Acho que é uma coisa da minha formação e que tem a ver com os meus interesses de leitura e tal, essa aproximação da poesia com a filosofia, né? Então, talvez o que você esteja trazendo como uma ideia de um ensaio e que quase esbarra numa ideia, talvez, não sei se é isso, né? De uma poesia meio teórica ou que faz ressoar traz umas questões assim e tal, talvez seja a minha contaminação com a questão filosófica. Eu sempre tive uma certa... A filosofia, durante muito tempo, me alimentou mais do que a própria poesia, assim, né? Mas eu sinto como lugares diferentes, assim, quando eu escrevo ensaio, de fato, né? Que foi o caso de quando eu fiz os meus ensaios no mestrado e no doutorado, sobre poesia contemporânea, que eu também trabalhava com a filosofia e tal. Enfim, a escrita do ensaio, para mim, é uma coisa bem objetiva e tal. E muito angustiante, eu acho terrível, assim. Eu, ao mesmo tempo que eu adoro, eu detesto, eu sofro, eu choro, é um horror. Já quando eu vou escrever poesia, é a sensação da liberdade, né? De que eu posso deixar coisas que não se conectam e que eu posso deixar coisas que não fazem sentido e que, de repente, eu não sei uma determinada coisa, eu posso não saber. Já no ensaio, de fato, né, filosófico, acadêmico, universitário, parece que você tem que saber tudo, emendar tudo, argumentar tudo. Isso, para mim, é meio infernal, assim, né? Então, eu acho que a poesia ela traz essa liberdade de poder não dizer, né, de poder ficar em silêncio. Eu fiquei com vontade de ficar em silêncio depois do poema da Marília, então estou aqui tentando sair do meu silêncio. Porque eu acho que a poesia é silêncio muito, né? Não dito, é dúvida, é manter a dúvida, é manter a suspensão, enfim. Então, tem essa distância também. Ao mesmo tempo que eu me alimento da questão do ensaio, eu gosto da poesia para me libertar disso, assim, né? Para deixar um monte de coisa errada ali no meio, sabe? Um monte de coisa meio rasurada, que não deu muito certo. Tá. Eu queria avisar que o público, se quiser fazer pergunta, é só pedir um papelzinho e mandar aqui para a mesa. Fiquem à vontade. Laura, eu tinha pensado em fazer outra pergunta para você, mas ontem, vendo eu Canaã entrevistando o Armando, eu vou roubar uma pergunta que ele fez para os dois, para o Armando e para o Walter, e vou fazer as duas para você, que eu acho que faz sentido. Que é, o que há de poesia no cinema e o que há de cinema na poesia? Que cilada, hein, Ana? Vai ter que responder as duas, ó. Pois é. É a mesma, né? Eu acho que tem uma coisa visual, assim, nessa que você leu, no Coisas, que acho que é uma questão importante da sua poesia. Eu acho que, na verdade, no cinema, assim como na literatura, a gente acaba separando em 2 categorias que são bem distintas e não são tão distintas assim, que seria o romance e a poesia, e no cinema a ficção e o documentário. E aí a gente poderia emparelhar o documentário com a poesia, e é isso que eu faço, e o romance com a ficção. E claro que no romance e na ficção você conta histórias, de fato. Você tem um pouco começo, meio e fim, por mais que queira embaralhar, mas você tem que dar a mão
o leitor ou para o espectador e tem que levar ele junto, você tem que conseguir isso. Na poesia e no documentário, aí o documentário também é uma coisa muito aberta, né? A poesia também. Mas, pelo menos o documentário em que eu sempre trabalhei, principalmente no documentário do Coutinho, eu acho que tem uma coisa da escuta, e é uma coisa que eu tento manter quando eu escrevo poemas. É muito diferente, porque no filme do Coutinho a palavra é fundamental. É claro que no poema a palavra é a unidade... É matéria. É a matéria. Mas no documentário você não precisa ser tão visual. Talvez numa ficção você precise ser mais, assim, é mais elaborado, porque você tem um roteiro, você tem uma coisa fechada ali. No documentário, ao contrário, se você estiver fechado, provavelmente você vai fazer um filme ruim. É melhor que você esteja aberto a todas as possibilidades, a tudo que acontecer, ao helicóptero que passar, ao silêncio que eventualmente vai te deixar um pouco desestabilizado, mas que é importante saber ouvir. Então, eu acho que as contaminações existem e talvez os gêneros que caminhem mais lado a lado, seja a ficção, nesse lado mais visual, e isso em relação ao romance, e na poesia, e no documentário. E aí o que eu tento manter é exatamente isso, é a escuta aberta. Então, escutar é um pouco... Eu falo escuta, mas é no sentido de observar também. É no sentido de você não direcionar as coisas, mas você está aberto para o que está acontecendo. Então, o Armando ontem falou que era você falar das coisas de um modo diferente, de você achar um viés para falar de coisas que podem ser aparentemente banais. Esse livro Coisas que eu estou lançando agora, são várias coisinhas, assim, que são coisas do cotidiano. Lê um pouquinho. Agora? Lê um. Tá. Você me empresta? Claro. Porque acho que é tão retrato disso, assim, de um jeito. Na verdade, eu dei para a tradução um poema de uma coisa que não é muito uma coisa. Então, mas acho que eu vou pegar uma mais banal para exemplificar um pouco isso. Então, eu vou ler bem devagarzinho para não atrapalhar as meninas da tradução. Deixa eu achar um aqui. Eu vou ler Cabide, porque ontem terminou a mesa com uma fala legal sobre cabide, e era uma fala do Armando numa entrevista em que ele falava do cabide vazio e de uma camisa vazia. Camisa vazia, Bom, chama Cabide. Sempre de perfil, ombros largos e a cabeça pequena. Quase sempre suspenso no ar, sem acrobacia. Enfileirado militarmente, ou penso, se desobediente. De madeira, de plástico, de metal, de acrílico. Pensa que sustenta o peso do mundo. Se lhe retiram a roupa, sua nudez é invisível. O cabide é feito de ausência. Só existe quando está vazio. Bom, fazer um documentário sobre um cabide eu acho que seria uma coisa impossível. Obrigada. Quem conseguir fazer um documentário sobre um cabide, eu vou aplaudir de pé, porque deve ser dificílimo. Eu acho que é muito diferente, né? Portanto, tem uma coisa muito visual, mas, por outro lado, parece meio maluco dizer, mas é olhar para um cabide e ouvir o que aquele cabide tem para te dizer, o que aquele cabide pode te fornecer de informação, na forma, no que está nele, no que não está nele. Eu acho que é mais por essa escuta, e que no documentário eu acho fundamental. E, bom, eu não sei se eu confundi muitas coisas. Não, é isso mesmo. Marília tem, pelo menos, dois lindos poemas sobre tradução, né? Um deles, que eu acho que é um exercício de leitura de poesia e de leitura mesmo, que é muito interessante,
Você fala melhor do que eu sobre isso, mas é a correspondência com a tradutora francesa, né, para o francês. Então, tem uma coisa muito colada para o inglês, que tem uma coisa muito colada à palavra e que essa coisa colada à palavra, ela dá um sentido para a sua poesia que é muito grande, eu acho, assim, né? Dentro do. Você quer falar um pouco sobre? Desculpa a pergunta genérica, assim, mas eu acho que você tem assunto, né? Sobre a tradução e sobre a tradução sim, e talvez sobre o livrinho tá. também, o Paris Não Tem Centro, que também vem de uma experiência de tradução, né? Então, a primeira coisa que eu publiquei, na verdade, foi uma pequena tradução de um conto da Catherine Mansfield, numa coleçãozinha lá das 7 Letras também, fazia uns livrinhos assim. Na época eu nem escrevia, assim, então comecei traduzindo. Acho que a tradução, quando você traduz, você está escrevendo, né? Então também tem enfim, para mim, desde o início, a tradução esteve muito, muito presente. Esse poema que a Ana comentou foi uma correspondência com uma tradutora, Hilary Kaplan, que estava traduzindo os meus poemas para o inglês, e é uma poeta também, e tem um olhar super agudo assim para a língua, e ela me fez uma série de perguntas sobre os poemas, e eram perguntas que não eram perguntas de alguém que, enfim, não entendeu o texto. Na verdade, eram perguntas sobre sutilezas da língua e pequenos detalhes e ambiguidades que a gente, que é falante e está super acostumado, não percebe, assim. Então, no fim, então, por exemplo, uma das perguntas era, o poema dizia que a pessoa que tinha um personagem deitado, deitado, boiando, e de repente ele olhava para os pés. E ela perguntava, mas se você está deitado e você olha para os pés, para qual direção, né? Você está olhando? É para frente ou é para baixo? Porque depende se você está em pé em relação à terra, né? Se você está em pé e olha para o pé, você olha para baixo. Se você está deitado, você olha para frente, enfim. Era uma série de coisas, né? Com expressões idiomáticas e fechar negócio. Né? Exatamente, essa expressão fechar negócio, né, que a princípio é uma expressão idiomática para dizer que você chegou a um acordo com alguém, e aí na leitura dela e no poema estava super ambíguo, assim, a loja tinha fechado, né, não existia mais. Então, a partir dessa conversa toda com a Hilary, eu numerei as perguntas dela, né, fiz esse poema E não só isso, né? A tradução, quando você traz para a sua língua, você traz um tom, traz coisas que você não pensaria, né? E aí eu fiz uma experiência que foi o contrário, mas também para pensar na língua, que eu resolvi escrever um poema em francês, mas eu não escrevo francês, então era um pouco tentar achar uma voz, né, em outra língua. E eu pedi para uma outra pessoa, a Érica Zingano, que é uma poeta, para traduzir o poema para o português. Então, a versão que eu publiquei, né, que saiu nesse livrinho, foi essa versão, que eu escrevi em francês. Então, é um poema que conta uma história, que é uma história super simples, assim, que vai contando passo a passo de uma coisa que aconteceu e também as frases são simples, né? Então a Érica traduziu para o português. E aí ela escolhe dizer coisas que eu não diria em português, assim. Mas como também eu assino e português é a minha língua, acaba que é o meu poema e virou um original. É uma maneira de dizer que a tradução é um original, né? Você está escrevendo. E a Érica, bom, então eu assino, né? Não coloquei a tradução dela e ela entra como personagem do poema que traduz para o português essa voz, né? E aí fica uma confusão de línguas, né? Tem um enunciador muito claro no poema que conta a história, mas no fim das contas essa voz está descolada, né? Da voz que está falando, né? Uhum. Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou fazer um mix delas. Duas são sobre uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida sobre como conversar isso com vocês, mas eu acho que, nesse momento das mulheres, é importante, numa mesa que homenageia a Ana C. também.
Acho que até agora, ouvindo vocês lerem, deu para perceber que a poesia de vocês, como da Ana Sei, como a Ana recusava também, não tem nada de feminino por si só, né? Como tem algum tipo de literatura que possa ser considerada feminina. E as pessoas estão perguntando isso aqui. Eu queria saber se vocês são cobradas de alguma maneira, as pessoas esperam algum tipo de poesia que venha de mulheres. Tem uma dicção feminina, como a pergunta faz aqui, assim. Tanto a pergunta diz se há uma dicção feminina na Ana Cristina César, mas eu acho que pode responder de vocês mesmas, assim, se tem uma hora que vocês acham que isso é central, se tem uma coisa de gênero na poesia de vocês. Anitta? Só para manter a ordem alfabética. Alfabética. Uau. Não, porque assim, é uma questão óbvia e ao mesmo óbvia assim, importante, presente e ao mesmo tempo difícil, complexa de responder, né? Assim, e rapidinho, né, e tal. Não sei. Não, eu acho que assim, ser mulher é óbvio que, enfim, é a primeira coisa que você pergunta quando alguém está grávido, é homem ou mulher, né? É a primeira, menino ou menina, né? E tem uns amigos até que decidiram que eles não querem saber e tal, para não sair já essa separação que nos é imposta culturalmente e tal, né? Desde o início, para saber se você vai dar um presente cor-de-rosa ou azul, sabe? Essa coisa que, enfim, né? Que é complicada. Mas, então, como isso marca a gente desde o início, né? Desde que a gente nasceu, a gente é homem ou mulher, enfim. E é óbvio que isso, a questão do gênero, tá? É uma das coisas que participam da nossa poesia, dentre milhares de outras, né? Onde eu nasci, que ano eu nasci, com quem eu convivi, o que eu li, o que eu fiz, o que eu estudei, enfim, tudo, né? Tudo participa, onde eu moro, o que eu, né, vejo, o que eu gosto de fazer, sei lá. Tudo participa. Então, como que não vai participar o meu gênero, sei lá, né? Se eu sou hétero, se eu sou homo, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou, sei lá, enfim, seja o que eu for, isso vai aparecer como outras determinações que são de cada corpo, né? Porque a gente escreve com o corpo, né? Então, como que isso não vai participar, né? Então, isso é uma das questões. O problema, eu acho que são os estereótipos do feminino, e assim como os estereótipos do masculino, né? Assim como os estereótipos do homoafetivo, sei lá, entende? Acho que qualquer estereótipo, acho que a poesia ela tem que brigar contra clichê, brigar contra estereótipo, contra lugar comum, né? Então, acho que o que mais incomoda uma mulher quando ela diz, você faz poesia de mulher, sei lá, eu acho que é uma certa identificação meio estereotipada, né? Com um certo feminino estereotipado, né? Agora, como que o meu corpo não está implicado naquilo que eu escrevo? Nesse sentido, obviamente, Ana Cristina César era uma mulher, ela escrevia muito com o corpo, né? O corpo dela está presente na poesia o tempo inteiro, a performance, a presença do corpo, né? E quando eu digo performance, um pouco isso que vocês viram no poema da Marília, por exemplo, né? Que é no poema em que você diz, estou aqui, vocês estão ouvindo e tal, você está presentificando a palavra aqui, agora, no corpo de cada um, né? Isso é performance, isso era muito presente na Ana Cristina. Então, é óbvio que é o corpo de uma mulher, enfim, já que é assim que a gente é separado lá no começo, né? Que nos colocam nessas caixinhas, né? É legal ir desmontando isso. Eu acho que a Ana Cristina também desmontava isso. Sim. Desmontava esses lugares prontos onde colocam a gente, né? Lá. Eu achei legal, Anitta, que você falou dessa coisa, que desde que a gente nasce tem que escolher a cor e tal, esse direcionamento que é um pouco... Horrível, né? É horrível, E eu, quando tinha, eu acho que 6 ou 5 anos de idade, eu estava me alfabetizando, e aí, acho que foi o único momento de liderança assim, que eu tive, porque eu sempre fui muito tímida. E eu criei um grupo chamado Grupo Fera. E o Grupo Fera tinha carteirinha, tinha fotinho, nossa, e tal. No Grupo Fera, que era eu e mais uma amiga, a gente estabeleceu... tiveram poucas sócias do clube, porque eu fui muito autoritária. No grupo era o seguinte, a gente proibia, só entravam mulheres, meninas, né, crianças, mas meninas, que
não podiam usar saia, não podiam usar vestido, não podiam usar rosa. E a brincadeira nunca seria de boneca, mas seria andar de bicicleta, jogar futebol. Eu joguei futebol a vida inteira. E aí obviamente, isso foi um problema na escola. Durou muito pouco o clube. Acho que as carteirinhas foram até confiscadas. Porque a diretora teve uma conversa. Não sei se eu participei da conversa, eu já não me lembro. Mas o grupo foi extinto por determinação da escola, porque era evidentemente excludente. Porque vinha aquela menina com um laçarote na cabeça e eu falava, não, você não tem direito à carteirinha. Eu tinha horror, como tenho até hoje, essa coisa de você é mulher, você tem que ser a menininha, você tem que responder a todos esses estereótipos que ficam jogando para a gente o tempo inteiro, tem que ser assim, se você é mulher, você tem que agir de tal modo. E eu li há pouco tempo um ensaio da Ana, que é ótimo, que ela fala muito da Cecília Meirelles. Da Henriqueta Lisboa. Hã? Da Henriqueta Lisboa também, que são modelos de um feminino. Exatamente. Que aí ela fala que são poemas que têm essa ideia do feminino correspondida numa coisa muito etérea, de falar da lua, de falar de temas doces, assim, e que, na verdade, o feminismo da Ana era um pouco quebrar isso, porque para ser mulher você não precisa ficar cantando a lua, não tem mais por que fazer isso, você pode ser mulher de outro jeito, e ela radicalizou isso, e aí ela faz uma poesia com o corpo e o corpo dela, né, que também é o nosso corpo. Então, isso eu acho fundamental. Eu não sei o quanto que isso aparece no que eu escrevo também. No que eu li aqui, um cabide não tem gênero. Poderia ser... Claro. Né, qualquer pessoa poderia escrever isso. Não tem uma... Agora, sim, existe, eu acho, uma intuição feminina para algumas coisas. Isso acho que é inegável. Existem diferenças, assim. Existe uma sensibilidade feminina que pode ser que apareça nos poemas. Isso eu não nego. Agora, também... ser uma escrita feminina, aí eu acho que às vezes é uma forma de você continuar com esses estereótipos, de querer encaixar a escrita de algumas mulheres em temáticas femininas, que tem, vai ter sempre uma exalação feminina, eu acho que tem, mas, como a Anita falou, isso é um dos aspectos, né? Entram 1000 outras coisas no poema. Claro. Bom, eu acho que é claro que o ponto de partida, né, o lugar de onde a gente fala está presente de alguma forma no texto, né, mesmo que não esteja tematizado, né. No caso da Ana Cristina, ela realmente vai tratar desse assunto e ela vai também um pouco desconstruir, né, ela pensa muito, ela pega lá os gêneros, né, femininos, né, a carta, o diário, e o lugar onde na história a mulher podia escrever, onde tinha o espaço, né, e o tipo de tom, né, mais intimista, e justamente ela vai subverter isso tudo, né. Na verdade, não é um diário cheio de zonas de sombra, você não consegue seguir aquilo, e ela vai justamente jogar e aí vai para o corpo, né? Mas não necessariamente, eu acho que a gente fala desse ponto de partida, né? Tem esse contexto, mas não necessariamente ele aparece no texto. Eu acho que tem pessoas que escolhem, né? Ou trabalhar, ou usar esses estereótipos que seriam da literatura feminina, ou então desconstruir, né? Mas não necessariamente, assim. Enfim. Ok. Assim, dá para ver pela maneira como cada uma de vocês lê a poesia que a leitura tem um papel importante, que é um outro momento da poesia para além da escrita, né? Eu acho que o texto da Marília é quase uma metalinguagem sobre isso, né? Eu não sou a Marília agora que lê e tal. Eu queria saber se, de algum modo, no andar dos livros de vocês, tem uma coisa de aprendendo com isso, assim, da poesia escrita e ela falada, porque a gente sabe que no mundo da poesia é importante o movimento de ler, de apresentar nos lugares. Acho que a Marília, e acho que todas vocês, assim, a Laura talvez não tanto ao vivo, mas ela faz umas narrativas muito bonitas, que eu conheço pelo menos um vídeo com a sua voz, né?
A Anitta tem um trabalho de performance com música. A Marília também já fez isso. Já vi você falando poesia, passando as imagens de São Paulo atrás, né? Um outro trecho desse. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim, esse segundo passo, para além do poema escrito, o que ele ajuda a entender a poesia, se vocês agora fazem poesia já pensando nisso, se isso é importante, assim. Que é a questão da performance mesmo, né? Que a gente estava falando, né? Acho que das coisas que a gente leu aqui, por exemplo, esse poema da Marília exemplifica, mostra muito bem isso, né? Coloca muito isso, né? Para mim, assim, quando eu comecei quando eu publiquei meu primeiro livro, né, em 2004, o meu primeiro livro é aquela coisa que eu um pouco, né, renego, assim. Era muito um início e tal, e eu estava muito imantada de questões que eu estava estudando na época e tal, e essa questão da oralidade, ela não era tão presente, realmente, assim. E a partir do meu segundo livro, que foi desse poema que eu li aqui, não sei se, enfim, vocês perceberam, ele tem uma coisa muito reiterativa, de muitas repetições e tal, né? E eu comecei a trabalhar essa questão das repetições e de um poema que funcionasse na escuta, né, a partir de um trabalho de performance que eu comecei a fazer com o Silvio Ferraz, que é compositor, que é meu companheiro, e eu e o Silvio, a gente tinha umas pesquisas assim, sobre voz, e sobre como que a voz aparece na música contemporânea, né? Como que um dramaturgo como o Samuel Beckett, por exemplo, que no Brasil a gente conhece mais como dramaturgo, né? Mas é um grande romancista também, é uma pessoa que revolucionou, sei lá, o autor que revolucionou a questão do romance mundialmente, enfim, né? Como que o Beckett agregava essa questão da voz, que no teatro é muito evidente que a gente escreve para falar, para os outros ouvirem, né? Como que ele internalizou isso no texto dele, a prosa escrita dele é uma prosa oral, assim, absolutamente uma prosa do fluxo da fala, né? E aí isso, a partir do meu segundo livro, isso começou a aparecer realmente nos próprios poemas. Então, a partir da performance que a gente começou a criar, que era uma performance de ler os poemas com algumas transformações eletrônicas, às vezes com instrumentos e tal, a ideia era fazer uma espécie de música da fala. Porque a nossa fala, ela tem uma música, né? Ela tem uma, talvez não, é uma melodia um pouco mais assim lisa, né, do que uma melodia, por exemplo, de música popular, né? Não tem grandes alturas e tal, mas tem sempre uma musiquinha, né? De repente, você está ouvindo uma língua estrangeira, fica mais claro ainda, né? Como a fala é uma música. Às vezes você só entende a música. Se alguém chegar falando chinês aqui, a gente só vai entender a música, a maior parte de nós, né? Então, brincar um pouco com essa música da fala começou a ser muito importante para os meus poemas, assim, né? Então, é como se fosse uma espécie de internalização do fluxo de fala, do ritmo da fala, muito mais isso, muito mais ritmo do que o próprio significado do que pode estar escrito. Então, o significado desliza muito, né? E nas nossas performances, as pessoas cobravam muito de Anitta, lê mais devagar, né? Eu não estou entendendo, mas não está entendendo, ótimo, não é para entender. Né? Seria uma ideia de realmente acompanhar uma certa musicalidade do poema, com ilhas de não senso, e meio que embarcar nesse fluxo que é um pouco como a gente vive, né? A gente vive embarcado, assim. Por exemplo, a gente está falando aqui, tem momentos em que vocês perdem algumas coisas, outros em que vocês entendem um pouco mais, prestam atenção, começam a ouvir o sino da igreja, sei lá, as coisas começam a se interpenetrar, né? A questão do horário, a Ana está ouvindo a gente aqui, mas está de olho no tempo. Essa coisa toda, ela participa da nossa escuta o tempo inteiro, né? Como trazer isso para o poema? Então, essa é uma questão central para mim na minha poesia desde do meu segundo livro, assim, né? Não sei se vai dar tempo da gente ler mais algum poema. Vamos ver como tá. a gente termina. Que daí eu exemplifico rodada. depois na questão da leitura do poema mesmo, que eu acho que fica mais claro isso, né? Tá. Eu não tenho muito essa experiência de falar. Eu nem gosto muito de ler os poemas em público. Eu acho sempre, eu não sei, eu não penso na hora de escrever, eu não penso nele lido. Apesar de eu me preocupar muito com a sonoridade, eu não penso nele sendo lido em voz alta para uma plateia que ouve. Então, realmente, isso não está nos meus livros. Assim, talvez tenha um ou outro poema que tenha uma coisa que a leitura favorece o poema, mas é um pouco raro. Agora, então, eu vou falar mais da questão da continuidade dos livros. O primeiro é sempre o Patinho Feio, né?
Mas hoje em dia eu tenho muita dificuldade de reler. Eu reli muito pouco tudo que eu escrevi, bem pouco mesmo. Geralmente eu escrevo de uma vez e não volto. Volto só para ver se não tem erros ali. E raramente eu acrescento alguma coisa. E o Calcanhar, que é o primeiro livro, ele experimenta muito. Eu estava lendo muita coisa. Eu era mais nova, então uma hora tem influência de tudo que é lado, é um livro bastante caótico. E aí, no Desalinho, eu achava que eu ia conseguir juntar melhor, ter um conjunto mais coerente. E quando eu percebi que isso não ia funcionar, eu dei o nome de Desalinho, que aí era onde eu lavava as mãos. Eu avisei, né? Pois é, eu avisei, não venho reclamar. Eu não tenho uma linha assim que une, a não ser essa linha do caos, essa linha de que não há linha nenhuma que una os poemas. Bom, comigo teve uma diferença enorme, assim, do 20 poemas para o Seu Walkman, que foi meu primeiro livro, embora ele fale, né, da questão do som, né, do Walkman. É um livro que os poemas são mais silenciosos, embora seja a voz para o Walkman. Quando eu comecei a ler o livro, ele não funcionava, assim, né? Eu não conseguia ler direito. Então, já o livro seguinte, eu comecei a escrever os poemas pensando na leitura, né? Às vezes eu até escrevia para ir ler em algum lugar e então os poemas ganharam essa dimensão oral muito forte, assim. Então, a partir do segundo livro, e aí o Teste de Resistores, ele foi, na verdade, o primeiro poema, que é o poema longo e que define um pouco o resto do livro. Ele foi uma fala que eu fiz num lugar que era bem longa, assim, e então ele foi feito para falar mesmo. Enfim, mudou totalmente assim o que eu escrevo. Né? A gente está quase terminando, mas eu acho que podemos terminar com uma leitura de vocês menorzinha, assim, porque é pouco tempo. E eu queria avisar a todos que as 3 vão estar ali na mesa de autógrafos, tem os livros na livraria e, se quiserem continuar a conversa, por lá. Você lê? Ok. Eu vou ler um poema do meu último... não é o último, porque o último eu estou lançando agora, um caderno para coisas práticas. Mas é do meu penúltimo livro, que é o Quando Não Estou Por Perto, que é o poema que abre o livro. Antes do sono chegar, são seus cabelos que se espalham sobre as pernas, as que não tenho mais. Antes mesmo do sono, antes as portas estão vigiadas, a solidez dos cadeados, uma ressaca de mar, a viagem entre caminhos que a água cava na areia, o sal, a vivência que adere à pele. Antes do sono chegar, estou acordado. Perambulo novamente, respondo a alguém que me chama na rua em frente. Procuro minhas pernas, as que perdi, entre águas, o sal, a solidez que retorna, calcário, mar. Antes são as imagens, um mar de cabelos sobre as pernas, o sono interrompido. A resposta: estou indo, o poste queimado na rua em frente, à beirada de uma guia, seguir os caminhos fincados no cimento, as pernas, onde estão? Onde está você? Quem me chama na rua em frente, no escuro da rua em frente, vigiada pelo poste queimado? Mesmo antes do sono chegar, desperto, o corpo estaria morto. E como seria estar morto, se não um gole o último? Quando me penso morto, penso em alguém fazendo amor com você. Quando não estou por perto, penso na solidez dos cadeados, na necessidade de perder as pernas embaixo dos lençóis. É isso. Laura. Eu vou ler um desse livrinho que a gente está lançando. Os 3 livrinhos são da mesma coleção. É uma coleção, né? São os Negamini. Tem um de cada. A Laura é o triângulo. Eu sou o triângulo. Fogueira. Não sabe bem se é uma coisa, porque é feita de mais de uma coisa e a principal delas não se pode tocar. Se a mão, veloz, lhe atravessa a chama, passa impune pela matéria luminosa. Não há toque. Se demora sobre a chama, o fogo toca-lhe a mão.
Sabe que é preciso trabalho para manter a fogueira acesa. Sabe que deve soprar as brasas, não com a alegria afobada dos aniversariantes sobre as velas, mas com a delicadeza de uma mãe que assopra o machucado da criança. Requer zelo e exercício. A chama é uma conquista. Sabe que em uma lareira o fogo comporta-se, é adestrado. Ao ar livre e ventoso, a fogueira é desafiante. Selvagem e teimosa, mulher em fuga, poeta à caça, ideia incerta, poema em teste. Bom, vou ler um trechinho, esse poema que é um poema longo, vou ler o início. Paris não tem centro, ela me disse durante a caminhada. Mas eu queria contar aqui outra coisa. Eu queria contar o que aconteceu ontem na esquina da rua Notre-Dame-de-Lorette. Eu escrevo em francês porque eu quero escrever um poema literal. Eu pedi a uma amiga minha, Érica Zingaro, para traduzir o poema em português. Nós fizemos um acordo. É um poema literal e será uma tradução literalmente literal. Na primeira vez em que eu estive na França, eu comprei um livro do Jacques Roubaud, e eu coloquei o livro do Jacques Roubaud na minha bolsa, como um tipo de guia de Paris. E eu fui aos lugares que o Jacques Roubaud indicava, por exemplo, o bairro onde ele mora, que é o 9º arrondissement. E eu fui ver a Gioconda, do Emeraude. Não é a Gioconda que está no Louvre, mas a Gioconda que o Jacques Roubaud indica em seu guia de Paris. Os verdadeiros apreciadores, para ver a Gioconda, não vão ao fim do mundo, e nem mesmo no Museu do Louvre. Eles vão até a esquina da rua Rochefoucauld com a Notre-Dame-de-Lorette, eles entram no café e ela está lá. Obrigada. Muito obrigada. É isso. As meninas vão estar autografando os livros e, bom, a gente pode continuar conversando por lá. Obrigada. Obrigada.